Senhor, amém? Lição de número 10, a renovação cotidiana do homem, a renovação cotidiana do homem interior. Nesse terceiro trimestre de 2023, como estamos falando sobre o espírito da Babilônia, que a todo custo tenta desnortear o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, nós e todos aqueles que o aceitam, nesse espírito da Babilônia que tenta de todo modo desconstruir o que Deus ele fez perfeito. E nessa lição estamos aprendendo que há uma distorção muito grande das Escrituras, quando o homem também quer se sobrepor a Deus, e deturpam, toda a sua vida, seja ela na sua parte espiritual, como também até o material, até o seu existir, eles estão deturpando, ou seja, concentrando todo o poder do homem, concentrando todo o poder que é de Deus, na verdade, no homem. É o que aí fora o espírito da Babilônia, ele quer impor dentro da igreja para tentar desnortear o cristão, salvo em Cristo Jesus. Porém, desde a lição passada, que nós aprendemos sobre uma visão bíblica do corpo, estamos estudando sobre os valores, como enfrentar esses valores mundanos, estudando sobre os valores cristãos e como enfrentar o espírito da Babilônia, que é o espírito que está aí tentando de toda forma nos destruir, Sempre costumo lembrar durante esse trimestre que o espírito da Babilônia é totalmente contra Deus. E ele sendo totalmente contra Deus, necessariamente ele é contra nós cristãos. E não podemos fazer nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de comunhão contra algo que tenta desvirtuar, que tenta tirar de rumo que Deus colocou. Deus ele disse, há só um caminho, há só uma saída, e aí fora se prega tantos caminhos, tanta saída, tanto porém, tanto se, prega, coloca o homem em um pedestal onde ele não deveria estar. Sabemos que somos criaturas, nós aprendemos na semana passada que nós somos do pó e do pó nós retornaremos. Ao pó nós retornaremos. Porém nós temos uma convicção, que a nossa fé nos traz que quando morremos com Cristo, quando Ele voltar lá na frente, quando Ele voltar, nós seremos o que? Transformados. Nós seremos transformados em um corpo de glória. E essa lição vai falar a renovação cotidiana do homem interior. Como o presbítero Nakamura já deu uma introdução, vai falar sobre Paulo, vai pegar como exemplo a vida de Paulo. E Paulo, eu gosto muito das cartas de Paulo e da história de Paulo, e principalmente desse versículo da leitura bíblica em classe que foi lida, que eu acho que quando a gente vai ler esse versículo aqui, e se a gente for fazer um contraste sobre quem foi Paulo e a vida dele, a gente vai sentir até, quem visse isso na época, ouvisse isso na época, sentia-se como até uma ironia de Paulo. Paulo, que sofreu açoites, sofreu naufrágio, passou fome, ele vai dizer tudo isso. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer, são ministro de Cristo, falo como fora de mim. Aí ele diz, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, perigo de morte. Recebi dos judeus, como já disse o presidente Nakamura, 5 quarentenas de açoites, menos um. Ele foi 3 vezes açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, 1 noite e 1 dia passou num abismo, passou muitas viagens, perigo de rios, salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, passou perigo na cidade dele, no deserto, no mar, passou perigo até entre os falsos irmãos, aqueles que se levantavam para tentar derrubá-lo, destruir. Ele diz isso aqui, tudo isso aqui.
Ele passou perigo em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes fome, sede, jejum, muitas vezes, frio e nudez. Aí no capítulo 4 da nossa leitura bíblica em classe aqui, ele vai dizer que tudo isso que ele passou é leve e momentâneo. Mas ele fez esse contraste que é leve e momentâneo. Ele diz: tudo que eu passei isso aqui não deve interferir em nada na minha vida cristã, por ser leve e momentâneo, porque ele visava algo que ele não via com os olhos materiais. Era fé. Ele disse: olha, isso aqui é leve e momentâneo, porque eu não estou atentando no que eu tenho aqui. Porque, trazendo para a nossa vida hoje, é fácil quando tudo está dando bem, né? Quando tudo dá bem é fácil, tudo está indo bem, né? Tudo que você faz está prosperando. Se você abre o comércio, prospera. Se você quer comprar um carro, vai dar bem. Se você consegue pagar o seu carro, você compra até à vista. Tudo está dando bem. Na sua casa não falta nada. Sua vida não tem perseguição. Está tudo tranquilo. Aí é fácil você olhar para as coisas e atentar para o futuro. Mas o futuro pertence a Deus. Aí Paulo diz: olha, por mais que eu tenha sofrido tudo isso aqui, isso é leve e momentâneo, ou seja, isso não tem importância nenhuma, porque eu não viso algo que se vê, mas eu tenho o quê? Eu viso algo que não se vê, porque as coisas que eu vejo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu pego, aquilo que eu palpo, ele é o quê? Temporal. Ele vai vir, está aqui presente, mas ele vai passar. Se eu compro um carro do ano, ele é do ano agora, 2023. Daqui a 5 anos, ele não é nem do ano mais. Eu vou estar o quê? Cabisbaixo de novo, voltando. Ontem eu estava no carro, fui levar minha mãe no supermercado. Aí depois fui almoçar e deixei ela lá. E quando eu vinha, eu gosto muito de escutar a rádio. Vou botar a rádio lá do carro, né? Eu gosto de escutar. E estava passando um assunto sobre pessoas que têm dinheiro, mas mesmo assim dizem que sofre depressão, não é feliz. Aí tem a participação dos internautas, tal, e a gente vê como a sociedade ele está corrompida nessa questão da paz interior. Porque muitos internautas, quando mandaram sua mensagem, né, era em áudio para o programa, e eles reproduziam, quando eles mandaram, eles diziam: não, esse negócio é frescuragem. Como é que a pessoa tem muito dinheiro e está com depressão? Aí ele citou até um grande homem aí, conhecido, esqueci o nome, que disse que sofria de depressão, mas quando ele abria a conta bancária dele, que via os seus milhões, a depressão dele passava. Mas teve um áudio que me chamou a atenção, até era um psicólogo, quando mandou esse áudio, ele diz: olha, de todos que eu recebo, que dizem que passam por isso aí, a maioria deles são pessoas que têm o quê? Dinheiro. Aí ele disse: visam algo que eles podem comprar, eles podem ter tudo que ele quiser, mas eles me dizem que quando coloca a cabeça no travesseiro, ele não tem paz, ele não tem família, ele não tem amigos, ele não tem... Quem se chega, ele não tem o quê? Uma previsão de algo, ele não tem algo que ele possa alcançar, almejar. Porque ele já tem tudo. Se eles quiserem, eles têm tudo. Eles dizem... Esse doutor dizendo que ele chegava e dizia: olha, eu tenho dinheiro, eu posso ter tudo, porque eu tenho dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada, porque o meu dinheiro, que eu posso comprar tudo, não está me comprando a minha paz, não está me comprando a minha felicidade. Por mais que eu possa chegar na loja e comprar um carro novo, aquilo ali vai ser o quê? Na hora vai ser até uma alegria, mas depois, ele disse, quando chega dentro de casa, ele disse: eu tenho dinheiro para comprar tudo, mas eu não comprei a minha felicidade de estar dentro de casa. Paulo, ele não visava isso. Paulo, ele disse, ó, lembrando que Paulo, antes de ser cristão, como já foi dito pelo presbítero Nakamura, era um homem de poder, era um perseguidor, estudado, estava no meio dos líderes da alta cúpula. Paulo não precisava disso aqui na visão humana de Paulo. Na nossa visão humana também, ele não precisava disso aqui. Não precisava passar naufrágio. Até picado pela cobra foi. Sofreu o naufrágio, foi salvo. Quando pisou na terra que acendeu a fogueira, veio uma víbora aí, mordeu. Paulo não precisava disso aqui, mas ele disse: eu não estou atentando, não estou nem me importando com as coisas que eu vejo. Se eu era da alta cúpula, se eu tinha o que comer todo dia, se eu tinha segurança, não estou atentando para isso. Eu estou atentando para aquelas coisas que não se vê, porque elas são o quê? Elas são
eternos. Então, para que nós possamos lutar contra o espírito da Babilônia, que domina este mundo, porque a Bíblia vai dizer que o Deus desse século já está aí, jaz no maligno, o mundo já está aí, a ação dele está aí. É poderosa também. Nós não podemos dizer que o inimigo das nossas almas ele é fraco, que ele não é. Só podemos vencer através do Senhor Jesus. Não somos ninguém. Porque tem muitos crentes aí que acham que é o Superman, né? Os Vingadores do céu. Que vai pisar, vai pegar a cabeça, vai pisar na cabeça. Você não vai pisar na cabeça de ninguém. Quem vai pisar já veio, já tomou a chave do inferno, já venceu a morte e é ele que vai pisar. Ah, eu vou guerrear, caçadores de demônios. Você não precisa caçar, né? Até porque você nem precisa ir. Quem vem atrás da gente, quem é? São eles. Ele anda ao nosso derredor. A todo instante, a todo momento, se dormirmos, se comermos, se andamos, ele está lá tentando nos derrubar. E essa lição ele vai trazer isso. É a tribulação que produz o quê? Um peso de glória excelente. É essa tribulação que o crente salvo em Cristo Jesus, ele vai passar. As adversidades são comuns aqui na terra. E se o crente ele diz que não passa por dificuldade, por tribulação, não é porque ele é mais santo que ninguém, não. Ao contrário, né? Ele precisa se santificar. Porque quando se santificamos, quando nos buscamos, quando buscamos a Deus, buscamos um relacionamento íntimo com Deus, aí é que o inimigo, nas nossas almas, ele fica o quê? Furioso e vai querer nos derrubar. Nossa introdução diz que as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior da vida. Nessa lição, nós vamos ver o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. Nós vamos aprender que o nosso homem exterior, nossa carne, quem estava na escola bíblica passada, que foi dado na terça-feira, nós sabemos que nós aprendemos que nós estamos sobre a tricotomia, que é o quê? Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Esse corpo aqui, que todo mundo vê, que é a carne, a pele, que é o palpável, isso aqui vai voltar ao pó. E ele se corrompe. Nós aprendemos aqui que o corpo em si ele não é mau. Deus não fez algo mal. Não é mau. Porém ele se corrompe porque habita em nós uma natureza caída. Então nós vamos saber que há o sofrimento no homem exterior, mas que o nosso homem interior ele tem que se fortalecer. Nós vamos aprender como nos fortalecer e quem pode nos fortalecer. O Espírito Santo que habita em nós é que nos fortalece. O sofrimento exterior. Nós vamos falar sobre a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança na preservação da própria vida. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele diz que sofreu uma tribulação tão grande na Ásia, tão grande, que ele se desesperou pela própria vida dele. Ou seja, ele perdeu a esperança. Ele sofreu uma tribulação tão grande que ele chegou a dizer: peraí, acho que aqui não vai dar mais. Não tem como prosseguir, não tem como passar disso aqui. Mas veja o que é que ele diz. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Ele vai dizer: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida nos desesperamos, Só que Paulo ele para pensar e ele diz o seguinte, no versículo 9: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Paulo ele chega e diz: olha, eu passei uma tribulação tão grande na Ásia, nós passamos uma tribulação tão grande na Ásia, tão grave,
que nós chegamos a dizer que não daria mais. Ele começou a desesperar e dizer que achou que a esperança para a vida dele tinha acabado. Ou seja, aqui chegou o meu ponto final, aqui chegou a minha morte. Só que Paulo, ele parou e disse que nem vai se preocupar com isso, porque a sentença de morte já estava nele. Lembre que quando Jesus ele desceu do céu, morreu por nós, se entregou, viveu como homem, sofreu o que o presidente da Câmara já disse aqui, foi tentado no deserto, passou toda a tribulação, sofreu açoite, foi zombado, ele morreu por nós. Ele pegou a cédula de pecado, que era nossa, a minha cédula, a cédula de Raimundinho, Guilherme, presidente Nakamura, dos irmãos, que estava lá carimbado como morto, ele tomou e botou o quê? Pago, pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Ele diz, olha, mas em nós mesmos já tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Ele diz que ressuscita os mortos. Ele diz, olha, eu não confio em mim mesmo, por mais que eu veja, esteja analisando que aqui é o fim, porque a tribulação foi grande, a luta foi grande, mas eu não tenho que confiar em mim mesmo, porque minha carne já tem a sentença de morte. Eu tenho que confiar em Deus que ressuscita os mortos. Isso é uma lição que Paulo traz para nós. Porque chega momento na nossa vida que a tribulação ele vai surgir, ele vai se levantar. Às vezes aquelas pessoas que estavam ao seu lado, quando você vai correr atrás, eles não estão. Sua família lhe abandona, seus amigos lhe abandonam, sua igreja lhe abandona. Porque a igreja é feita de pessoas. Pessoas falhas como eu, como você. Então vai chegar um tempo que tudo vai estar dando errado na sua vida. A tribulação está muito grande. E você vai olhar para o lado, você não tem igreja do seu lado, você não tem pastor do seu lado, você não tem liderança do seu lado, você não tem amigos, você não tem família. Muitas das vezes, no caso do homem, a esposa lhe abandona. No caso da mulher, o esposo lhe abandona, até os filhos deixam. Mas o que é que Paulo ele vai ensinar aqui? Que nós já temos essa sentença. No mundo nós já vamos ter aflição. Não podemos e não somos maior que o nosso Senhor. Perseguiram a Jesus, perseguiram os profetas, e vão nos perseguir. E ainda mais, como o presidente da Câmara disse, o pastor gosta de dizer, que nós somos a igreja do arrebatamento, as coisas estão afunilando mais ainda, está começando a apertar mais ainda, e vai piorar mais ainda. Nós temos que entender que nós temos que confiar apenas em um que ressuscita os mortos, quebra as cadeias, né, corta o arco, quebra a lança. Nós temos que confiar apenas em Deus. E não ter uma visão terrena de que Deus, por mais que a nossa tribulação esteja grande, Deus ele vai resolver aqui. É ou não é, Raimundinho? Às vezes você está passando por uma tribulação, Raimundinho. E se Deus ele não quiser resolver? Quiser deixar até você ir partir para Cristo? Ele está errado? Deus vai estar errado nisso aí? Mas a fé de Paulo tem que ser a nossa fé. Porque se não tivermos a fé de Paulo, não vamos chegar ao alvo, ao nosso alvo, ao fim. Nós vamos cruzar a linha de chegada se não tivermos a fé de Paulo. Paulo ele tinha a ciência que a vida dele não iria melhorar. Paulo disse, a nossa carne já está marcada para a morte, já está sentenciada. Eu tenho que confiar em um Deus que ressuscita os mortos. Paulo, quando ele diz lá, eu combati o bom combate e eu guardei a fé, quando ele vai dizer assim, ele vai dizer, olha, desde o princípio, desde do dia que eu vi a Jesus, até o último dia da minha vida, eu vou saber que a minha vida vai ser o quê? Um combate, vai ser uma luta e não vai ter descanso. Paulo sabia disso. Há um versículo que muitos gostam de citar, que é Filipenses capítulo 4, quando diz, posso todas as coisas naquele que
Me fortalece. Mas Paulo diz o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sei estar abatido, eu sei passar fome, eu sei passar tribulação, eu sei o que é tudo isso. Paulo não vivia na corte, dentro dos melhores locais. Não. Muitas das vezes, muitas cartas deles, a maioria, e muitas das vezes que ele escreveu para a igreja de Cristo, que muitas cartas não estão na Bíblia, mas ele escreveu muito mais do que 14 epístolas. Muitas das vezes que ele escreveu isso aqui, eles estavam presos. E ele já era embaixador nisso aí. Ele disse, já tenho carteirinha de presidiário. Por amor de quem? Por amor de Cristo. Então, dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada na fé nas seguintes palavras. Ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Viver em Cristo Jesus, Paulo está dando aqui. Já está dizendo aqui o roteiro como é que vai ser. Se vocês querem viver em Cristo Jesus, vocês vão padecer perseguições. Não tem outro roteiro. Nós vamos ver aqui no terceiro tópico que o relativismo aí está dizendo que o quê? Você pode viver, você pode seguir a um Jesus aí que eles pregam, a um Deus que eles pregam, né? Que até quando você for ler, botar no papel, se você for ler, poxa, é um Deus até, né? Que bom se fosse assim. Mas Deus, ele quer o quê? Renúncia. Eles acreditam em um Deus que, não, Deus, ele vai dar um jeito em tudo, não se preocupe, você quer ser o quê? O que você quiser ser, ele dá um jeito. Mas precisa o quê? De renúncia, e aqueles que querem viver em Cristo Jesus. Escutem, não é dizer que está com Cristo ou ver Cristo de vez, ele diz é viver em Cristo, enraizado, membros de um corpo, que o cabeça é ele, e quem dá ordem para o seu corpo, vem da onde? Você não tem mais poder em si. É viver em Cristo, não é viver andando com Cristo de vez em quando, não, é viver em Cristo, padecerão perseguições. Pastor, quer comentar? Exatamente. Mesmo diante desse sofrimento todo, ele não retrocedeu e muito menos negou a sua fé. Exatamente. Exatamente. O Evangelho de Cristo que traz sofrimento, no ponto 2 aqui do primeiro tópico, ele vai dizer que forjam a confiança em Deus. As provações que Paulo passou e a que nós passamos, ele vai forjar a nossa confiança em quem? Em Deus. Paulo reconheceu que suas fraquezas são um instrumento do poder divino, e que sua vida e que a nossa vida deve estar a serviço de quem? Do Mestre. Aí ele vai dizer que,
por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior seja atacado, seja confrontado, nós não podemos o que? Desfalecer. Aí é interessante que segundo os Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte: porque nós somos pó, ou seja, somos mortais, né? Vamos morrer um dia, e um dia também vamos ressuscitar com ele. Ou se Jesus voltar daqui para a nossa morte, não vamos nem morrer, né? Já vamos ser transformados, glorificados. Ele vai dizer o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse que ele diz? Que tesouro é esse? É o Evangelho, né? Na ação do Espírito Santo. O Evangelho. Paulo, se a gente for ler aqui, que ele vai dizer na epígrafe lá do texto de 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer que Jesus Cristo é o único assunto do ministério dele. Ou seja, o Evangelho de Cristo. O Evangelho, as boas novas, era o único assunto do Evangelho. No versículo de número 6, 5, ele vai dizer o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos. Ele diz: eu não vou sair por aí pregando quem eu sou, quem eu fui, quem eu era, quem eu sou, se eu estou sofrendo, se eu não estou, não. Ele diz: eu não prego a mim mesmo, eu prego a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos dele. Aí ele diz: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, o tesouro é o quê? O Evangelho, a ministração do Evangelho de Cristo. Aí ele diz o seguinte: tesouros em vasos de barro. Por que vasos de barro? E porque somos o quê? Fraco, frágil. Não é isso, Priscila? Nós não somos nada. Paulo diz: olha, esse tesouro é levado em vasos de barro. Paulo ele fez um contraste muito grande, porque ele diz o seguinte: olha, Deus escolheu as pessoas fracas. Porque já pensou se fossem só os super santos? Se existissem pessoas que não tivessem pecado nesse mundo aqui, Deus enviasse pessoas para pregar o Evangelho? Mas é fácil para você que está falando desse Evangelho. Você é um ser que veio de Deus, né? Santo, por mais que nós venhamos de Deus, mas você veio totalmente transformado, limpo dessa natureza caída. É fácil. Mas Deus ele usou o quê? A fraqueza humana para mostrar a sua glória. Veja que ele diz assim: olha, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro em nós, que somos fracos, frágil, que vamos sofrer perseguição, vamos quebrar muitas das vezes, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, que a graça cura, que a graça sara, que a graça liberta, que a graça salva e leva para o céu, não é de nós. De quem é? É de Deus. Nós somos apenas instrumento dele, fraco, frágil, às vezes rachado, às vezes totalmente, né? Quando olha assim diz: mas é esse vaso de barro frágil que Deus ele vai usar para levar o quê? O seu Evangelho, a sua palavra. E nós temos que entender que esse vaso de barro, frágil e fraco, vai sofrer muitas das vezes tribulações, perseguições, vai ser afrontado, vão jogar pedra. Eu passava ali ontem, quando fui levar minha mãe, né? A gente passou de frente àquele colégio ali uma nova clínica de reabilitação aqui no bairro Estação. Aí ela lembrando, né? Que uma vez teve um culto evangelístico lá no bairro Estação, lá perto de um bairro chamado, o nome do bairro já diz tudo, né? Bairro Inferninho, né? Mas ali, graças a Deus, já tem uma igreja missão ali próxima, que é para transformar o inferninho no céu de Deus, né? Está ali para ver se Deus liberta aquele povo. Aí foram fazer um culto lá, a igreja aqui. Quando ela voltava, quando estavam voltando, tinha um pé de ginipapo, né? Grande. Aí, até eu não sabia disso, eu soube ontem. Quem
Aí pegaram, ficavam pessoas em cima do pé de genipapo, jogando nos crentes. Pá, né? Aí ela disse que tomou uma genipapada nas costas aqui, lá de frente onde é esse centro de reabilitação, né? Tomou e veio falar só depois de Armando, quando ia chegando lá. Porque perdeu a voz. Foi quando ela foi dizer, quando levantou a blusa, estava o caroço assim desse tamanho, na frente dela. É a tribulação. E depois de muito, aí ela me disse, né? Que depois de tudo isso, quem deu jogou o genipapo nela, depois se converteu, veio para a igreja, hoje já não está mais entre a gente, mas se converteu e disse, né? E confessou, olha, quando vocês iam, era eu e mais 3 que subia em cima do pé de genipapo, quando vocês passavam era pá, era na cabeça, era onde tinha, ele jogava o genipapo para fazer, genipapo verde, né? Que não é, né? É ruim, é duro, né? Então, aí jogava. É o que? A tribulação, mas que produz um peso de glória excelente. A esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, nós vamos passar tribulação, nós vamos ser perseguidos, nós vamos enfrentar o espírito da Babilônia que está aí no mundo, mas não podemos o que? Retroceder nem negar nossa fé. Porque ele vai fazer um contraste, olha. Nós somos atribulados, mas não angustiados. Está lá, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente ele não será e não é esmagado. Ele diz que nós vamos ser perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguido, mas não desamparado. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente ele não é nocauteado. Embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre proveu um meio de escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e do mesmo modo temos a esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar bem-aventurada esperança em Cristo, que é o que Paulo diz, eu não me atento dessas coisas que são terrenas, que eu vejo, no que eu posso conquistar, no que eu posso ser. Tem muita gente que se atenta muito em querer ser alguma coisa. Em querer ter alguma coisa, quase toda a sociedade quer, né? Quase todos. Não é pecado você vislumbrar algo. Não é pecado você querer crescer financeiramente, desde que isso não seja um ponto principal para que sua fé cresça. Não, eu só posso ter fé em Cristo se eu disser que eu quero investir e eu lucrar meus milhões. E não é em reais não, que está perdendo valor, é em dólares, é em euros. Isso. Mas quando ele aceitou Jesus, ele sofreu tudo isso aí. Largou tudo de mão. Largou tudo. Todo o poder para ser o quê? O cara que vivia bem, o cara que vivia bem. Né? Paulo podia ser perseguidor, ele podia ser perseguido, voltar em vez em quando lá a perseguir. Não, Paulo abandonou tudo. Então houve uma mudança. Por isso que ele diz, ele mesmo diz, sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Porque ele realmente, quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma transformação. Uma transformação. Tudo aquilo que desagradava a Deus, ele acabou para a vida dele. E agora foi sofrer por amor ao Evangelho de Cristo. E esse hoje que é o Cristo que está trazendo para nós, não é assim. É que Cristo aceita se você for homossexual, Cristo aceita se você tiver duas mulher, que Cristo é amor. Entendeu? É por isso que o pessoal fala que a gente vê que é o Evangelho Superficial. é superfície, é
Exatamente. E Paulo, quando ele diz, eu trago no meu corpo a marca de Cristo, o que esse novo evangelho que Raimundo disse, superficial, ele não quer trazer a marca de Cristo no seu corpo. Quando Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele está dizendo, eu trago um evangelho que eu sei que vai me trazer transtorno, eu sei que vai me tirar da minha paz, vai tirar da minha zona de conforto. É trazer a marca de Cristo, é trazer o que Cristo sofreu. Cristo, ele não passou 33 anos da vida dele, como diz os historiadores, que ele viveu 33 anos, pouco mais ou menos. Ele não passou 33 anos da vida dele de boa, não. Ele nasceu numa família pobre, em um lugar totalmente, que a sociedade daquela época já tinha um olhar, né, já preconceituoso. Pode vir alguma coisa boa de lá, já diziam assim. Não tinham que vir. Ele veio em um contexto, que é por isso que Nakamura está ouvindo muitos, né, vídeos dos judeus, né? É por isso que eles lá não aceitam. Peraí, a gente tem uma promessa de um rei, que seria descendente de Davi, tomaria o trono dele. Aí vai nascer numa manjedoura. Exatamente. 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 A marca de Cristo. Exatamente. Antigamente, antigamente existia muito isso, né, de quando alguém se convertia dentro de casa, seja ele filho, ou às vezes a esposa se convertia, geralmente a esposa se convertia, aí o marido era uma tribulação brava, tirava dentro de casa, os filhos mandavam para fora de casa. Se via muito. Hoje, tem-se a perseguição quando se converte? Tem. Mas aquela perseguição mais dentro de casa, mais psicológica, né? E, porque você agora é um alienado, já chama logo de alienado, né? Exato. E o interessante é que hoje existe ainda essa perseguição, como Juliana disse, e vê e sente que existe. Existe também uma parte que clama, porque como o espírito da Babilônia está reinando aí Raimundo ele deixou claro aqui que existem igrejas aí superficiais. Aí hoje, até se tem pessoas que até se dizem, né? Procura uma igreja. Vai procurar aí uma igreja, uma comunidade, né? Que agora moda, uma comunidade, procure aí. Mas nós temos que também ter essa consciência que não são todas que vai trazer o verdadeiro evangelho. E às vezes a ação do inimigo, porque o inimigo das nossas almas, ele é o quê? Inteligente, astuto. Espera aí, se eu comecei a perseguir a igreja, porque, note, eu não sou velho, né, mas
eu peguei bons tempos, assim, tempos de quando era muita luta travada contra as igrejas, né? De levante contra as igrejas e tudo, mas era o tempo de mais enriquecimento espiritual, era o tempo que mais tinha avivamento, era o tempo onde a pessoa se preocupava menos com a sua vida material, se preocupava menos com o seu viver aqui na terra, com a sua vida social e mais com a sua vida espiritual. Verdade. Eram tempos mais difíceis que hoje, porque a facilidade de hoje é grande, mas mais prazeroso. É o evangelho de facilidades. Exatamente. E Paulo, ele nos alertou, e a Bíblia nos alertou com isso, olha, tenha cuidado nas doutrinas que vão aí, que aquela doutrina é apenas para o homem, para massagear o ego, e o inimigo é astuto, e ele sabendo de tudo isso, ele agora começa o quê? Mas você pode ser crente, nem que seja no domingo, nem que seja, não, você vai ser, tem crente, tem pessoas que só é crente quando tem uma festividade, né? Não, só para você participar, ou nem que seja no domingo, nessas igrejas que tem aí, tanto, que você pode fazer o que você quiser, você pode ir até para a vaquejada ontem, mas contando que hoje você esteja na igreja. Exatamente. Por amor a Cristo. Então, hoje a situação se torna mais difícil porque muitos levam o nome de igreja, levam o nome de propagador do Evangelho de Cristo, levam o nome de Evangelho até, né? O Evangelho de Cristo, mas só que realmente é um Evangelho que totalmente distorcido. E como é que nós vamos combater isso? Que queira ou não queira, é uma tribulação para nós cristãos, salvos em Cristo Jesus, que realmente traz em nossos corpos a marca de Cristo, que é o verdadeiro Evangelho, é um Evangelho que tem que trazer o quê? Renúncia. É o Evangelho que tem que trazer uma mudança de vida e tem que assumir um local de desconforto, uma posição de desconforto. O Evangelho de Cristo não traz conforto, é desconforto, porque você vai ter desconforto no seu trabalho, vai ter desconforto na sua faculdade, vai ter desconforto na sua vida social, você vai ter desconforto na sua vida dentro de casa, porque quando você diz, ó, isso é errado, vai ter desconforto dentro da sua igreja, porque às vezes você diz é errado, e a pessoa, é uma inteligência sobrenatural que se sai na hora.
Não, mas você está vendo porque a Bíblia diz que bababá, distorce tudo. Lembra até texto que a pessoa nunca nem tenha. Aí lembra. Viu uma vez, mas lembra, para distorcer o que é o verdadeiro evangelho. Um evangelho de... Exatamente. O evangelho de facilidades, mas nós temos que ter a nossa renovação interior. O segundo ponto vai dizer que a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor. E fidelidade é ser fiel a Deus. Você não pode ser fiel a dois senhores. Você não pode ter dois relacionamentos e dizer que você é fiel. Não, você é fiel a um. Você se torna fiel quando o seu relacionamento com Deus, ele é singular, ele é único. Você só tem ele como único na sua vida. Você não pode ter Deus como seu Senhor e ter o seu dinheiro, ter a sua casa, ter o seu carro, ter o seu marido, ter seus filhos, ter a sua igreja, porque tem gente que acha que a igreja dele é tudo, que é o que vai levar ele para o céu. Placa de igreja não vai levar ninguém para o céu. Placa de igreja não te livra de tribulação. Tem muitos crentes aí que pula, vai de igreja em igreja, porque pensa que a tribulação só é daquela igreja. Não é. Olha, o levante na sua vida é quando você se acha o quê? Se torna o quê? Cristão. Quando você se acha que está no centro de Cristo. Quando você acha que está forte, você vai estar o quê? Fraco. Aí é quando o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você, vaso de barro, que não é nada, que é frágil, como eu, que não sou nada, é frágil, vejo e sinto que a tribulação não está no local onde eu estou. Não é o local. Não é a igreja. Eu vou trocar de igreja porque ali eu estou sendo perseguido, estou sendo atribulado. Você vai ser perseguido na igreja A, na igreja B, na igreja C, porque isso é o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas nós temos que o quê? Ter dentro de nós o agente que habilita, que habilita o cristão a manter-se firme nessas provações, que é quem? O Espírito Santo. E só temos ele através da santificação, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Aí o apóstolo vai falar sobre o peso da glória. Que peso é esse? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Ele faz um contraste entre o sofrimento e o presente glorioso. Aí no versículo número 18, ele diz: eu não vou me atentar nas coisas que não se veem, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que eu vejo são temporais, eles passam, e as que se veem, que não se veem, são eternas. Deus ele nos prometeu o reino eterno, uma vida eterna. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. O crente deve viver sob a perspectiva da eternidade, ou seja, quando nós cristãos vivemos sob a perspectiva de que tudo que nós fazemos para Cristo aqui na terra, não vamos granjear galardão aqui na terra, não vamos granjear aplauso do homem, porque quando o homem nos aplaude e quer nos recompensar, nós já recebemos nossa recompensa. Não podemos requerer de Deus uma recompensa futura.
Mas quando nós nos atentamos a isso e vivemos sob a perspectiva da eternidade, toda tribulação, perseguição, dor, sofrimento que passamos aqui é visando algo maior, que é o que? A nossa salvação, a nossa vida eterna, o nosso viver com Cristo eternamente. Aí sim, sem dor, sem tribulação, sem perseguição, em um corpo totalmente transformado. Então precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda de quem? Do Espírito. É Ele que nos vivifica, é Ele que está ali para ser o agente que habilita, que vai nos habilitar, nos manter-se firme na adversidade. E quais são os desafios de hoje? Cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual do crente. E o que é essa cultura secularista? É um sistema materialista que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Escuta, ele não está dizendo apenas aqui, nos alertando que tem algo aí fora que está tentando nos derrubar. Ele está dizendo que nós temos que tomar o quê? Posição contra os adventos do mal. Quando lá fora dizer que o que é errado está certo, você tem que combater. O que é errado e não tem meio termo. Não tem mais um porém, um se. Não existe negociação. O segundo ponto aqui vai falar sobre o relativismo doutrinário. Que não podemos tolerar o relativismo doutrinário, ou seja, relativizar essa Bíblia. Relativizar a palavra imutável do Evangelho. Nós trouxemos aqui, algumas escolas bíblicas atrás, um áudio de pessoas que se colocam como líderes religiosos, espirituais, pastores, que dizem que tem que reescrever a Bíblia. Tem que mudar isso aqui, porque essa Bíblia aqui foi feita para um povo antigo. Engraçado que essa Bíblia foi feita para um povo antigo, quando apenas o confronta. Mas quando diz que o Senhor é meu pastor, nada vai nos faltar, a Bíblia foi feita para eles. Quando diz que Deus é amor, que Deus ele cura, que Deus ele liberta, a Bíblia foi feita para ele. Mas quando a Bíblia condena e bate no pecado dele, ele vai dizer que precisa o quê? Se reestruturar. Isso precisa o quê? Ser relida, tirar alguns pontos que, segundo eles, afronta o ser humano. Enquanto o ser humano vive afrontando diariamente a Deus. Enquanto o ser humano vive afrontando... Tem igrejas aí que levam nomes de igreja, mas que dentro só vive afrontando a Deus. Diz que é um Deus injusto. E Deus, ele é justiça. Ele é justo. Ele é tão justo. Eu me pego pensando assim, às vezes, porque nós somos falhos. Às vezes a gente erra, cai, né? E tudo. Já pensou se Deus fosse aquele... A gente às vezes cai, né? Todo ser humano aqui, ninguém aqui, quando aceitou a Jesus, se tornou perfeito, porque não existe. Se fosse perfeito, já estava no céu, né? À direita do Pai, além. Né? Jesus chega mais um pouquinho do lado, porque eu sou mais perfeito, né? Mas não, somos todos imperfeitos. Mas você já pensou se, todas as vezes que nós caímos, se Jesus não fosse justo, se Deus não fosse justo, não fosse um Deus misericordioso, amoroso e justo, porque isso é ser justo, Ele já teria nos fumegado há muito tempo, matado há muito tempo. Porque nós erramos fora da igreja, nós erramos dentro da igreja. Ah, mas o que é o errar dentro da igreja? Se eu estou dentro da igreja, falo mal do meu irmão, estou com raiva do meu irmão, ou se eu estou dentro da igreja, pensando em A e B, fazer A e B, ou tramando alguma coisa, eu estou pecando. Não é só o pecado que a gente vê aí, rapaz, esse pecado é para a morte, homossexual, não, todo pecado vai te levar à morte, te leva à morte, primeiro espiritual, e pode te levar a uma morte física, e consequentemente te colocar no inferno. Oi?
Exatamente. 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 Já não precisa tanto. E se banaliza o amor de Cristo da forma que eu posso fazer o que ele quiser, mas ele é amor, ele vai me perdoar. Mas não é assim. Deus, ele é nosso advogado, Jesus Cristo, melhor dizendo, ele é nosso advogado. Quando pecamos, aquele pecado involuntário que o homem vai cair normalmente. Agora, quando nós premeditamos, não tem problema. Amém, eu peço perdão. Mas eu estou precisando fazer isso hoje, que é a oportunidade que eu tenho. Eu não posso perder essa oportunidade de pecar. Amém, eu peço perdão a ele. Ele não é assim. Ele é juiz também. E isso é relativismo doutrinário, ou seja, o pecado, ele é aceito e até tolerado. Porém,
Então esse é o que? O relativismo. O pecado é aceito, é tolerado. Porém, o crente renovado deve agir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar. Foi o hino que foi louvado aqui no início, o hino da harpa, pela fé que uma vez nos foi dada, nos foi confiada. Nós temos que batalhar contra isso, batalhar a favor dessa fé que nos foi dada. Todo salvo, ele trava uma batalha espiritual neste mundo. As Escrituras dizem que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem, e é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas nesse mundo. Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso a Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra a carne, não é contra o homem, é contra os demônios, os principados e potestades. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nós sabemos que a tribulação faz parte do cotidiano do cristão. Jesus, certa vez, ele disse: olha, eu não vim trazer a você paz, vim trazer espada. Sua família vai se levantar contra, todos vão se levantar contra. Nós sabemos que isso é a caminhada do cristão. E não podemos relativizar esse ensinamento doutrinário, como o presbítero Raimundo, como Raimundinho disse, o presbítero Raimundinho disse, como nosso irmão evangelista Ali Ricardo falou. Não podemos relativizar essa verdade bíblica, achando que Deus ele mudou, que essa palavra mudou, que ele é imutável. Pode eu mudar? Eu posso mudar. O que eu sei hoje, eu posso não ser amanhã. Mas a palavra de Deus, ele continua a mesma. E o evangelho a ser pregado é esse, que Paulo ele disse: olhe, eu não vou pregar outro evangelho a não ser esse, que eu ouvi, eu tenho que falar. É o evangelho que trago no meu corpo as marcas de Cristo, que é um evangelho que eu vou ter luta, que eu vou saber o que é estar abatido, eu vou saber o que é sofrer perseguição, eu vou saber o que é fome, o que é nudez. Ele soube de tudo isso aí. Mas no final, ele disse que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E ele ainda diz o seguinte: olha, viver para mim é Cristo. Ou seja, enquanto eu estiver em vida, enquanto eu viver, eu vou sofrer por amor dele, eu vou viver por amor dele, eu vou andar por amor dele, eu vou ser açoitado por amor dele, eu vou ser xingado, escarnecido por amor dele. Viver é Cristo. Aí ele disse: se eu morrer, é lucro, porque eu vou estar vivendo com ele. Ele vai alcançar agora o que ele falou no versículo 18. As que não se veem, a recompensa que não se vê, o que ele não consegue ver, que é eterno, ele vai alcançar depois da morte. Exatamente. E a vida do ser humano, do crente, do cristão em Cristo Jesus é de eterna renúncia. É renunciar ao mundo lá fora, o espírito da Babilônia, aquilo que às vezes é prazeroso, é renunciar e viver um evangelho de luta, de guerra. Nós sabemos que não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra os nossos irmãos, é contra os demônios, principados e potestades, que lutam aí para derrubar quantas pessoas, quanto mais puderem, eles quiserem derrubar. A vida do crente é de renúncia. Essa semana, eu estava sentado, no meu horário do almoço, eu fui tomar um açaí, de frente à represa, tem um negócio lá que vende açaí.
Aí tinha um rapazinho que evangelista, o Evenilson conhece, que aí ele me contando, né? A gente conversa muito, ele é da religião dele, Evenilson sabe que é da religião dele, a gente conversa muito sobre essas coisas. Aí eu botei o açaí, pá, aí tava eu, ele e outro rapaz, né? Os dois não, ele da Ubanda, o Candomblé, sei lá o que é, e outro rapaz que não é nem de nada, vive aí no mundo. Aí ele dizendo, rapaz, sou devoto de, ele falou que é devoto de não sei quem lá de São José, eu nem me lembro. Devoto de São José e eu fiz um voto, que eles escolhem, esse devoto de São José, que escolhe uma fruta para passar um ano sem comer. Aí ele dizia, interessante é que eu não gosto de nenhuma fruta, não gosto de manga, não gosto de maçã, não gosto de... Falou lá, não gosto de nenhuma fruta. Eu só gosto de açaí, de tomar açaí. E a fruta que caiu foi açaí. E eu olhando, né? Aí ele dizia, é brincadeira, rapaz, como é que é uma fruta dessa? A única fruta que eu gosto, que eu tenho que passar um ano sem tomar um açaí, sem não sei o quê. Aí o que não era crente, né? Olhou para ele e disse, bem assim, mas se você é devoto ele falou lá o santo, vocês que eu esqueci, acho que é de São José, um negócio assim. Se você é devoto, ser devoto é isso, é você renunciar. Você acha que ele dando a explicação dele lá, né? Se o São José ia lhe dar uma fruta que você não gostava, então não é renúncia. Ele deu o açaí e começou a explicar. E eu falei, rapaz, eu sou um crente aqui nesse meio, nem deu uma palavra o cara, nem nada. Fiquei lá no meio, e o que não era crente explicando a ele. Renúncia é isso. Então quem está lá fora sabe o que é renúncia. Não é renunciar o que você não gosta. É renunciar o que você gosta, aquilo que é prazeroso. O pecado, ele é ruim. O pecado não dói, o pecado não bate, o pecado não faz nada, não é ruim, o pecado é bom, é prazeroso, é um prato bonito que se vê. Eu digo assim que é bom no sentido do momento que você vê, você vai dizer, peraí, esse prato aqui é bom, prazeroso, é bonito, é vistoso, é um negócio, né? Mas lá na frente vai lhe causar o quê? A morte, a destruição eterna. Então nós temos que renunciar àquilo que nos afasta de Cristo. E quando a gente fala em renunciar àquilo que nos afasta de Cristo, muitas das vezes nós temos que olhar para a nossa vida, temos que olhar para o nosso redor, quem está ao nosso redor, quem está na nossa casa, quem está do nosso lado. Porque tem gente que, de vez de ajudar, pegar na mão, só faz o quê? Só é picuinha na cabeça. Picuinha, e destruição. Diz, não tem problema, rapaz. Não tem problema. A Bíblia diz totalmente diferente. Essa Bíblia aqui está errada. Quem traduziu foi os homens. Né? Quem traduziu... Não é assim. A Bíblia é imutável, o pecado é pecado, o que é certo, o que é doutrina, o que é palavra de Deus é palavra de Deus. Não podemos negar e não podemos negociar isso com o espírito da Babilônia. O irmão quer falar? Verdade. Então, o que nós aprendemos nessa manhã é que o levante, a tribulação, ela faz parte do cotidiano do homem. Mas como Paulo diz, possamos aprender com ele, que a nossa leve e momentânea tribulação, ele vai produzir um peso de glória excelente. E vai nos levar a algo que é vindouro e eterno, que é o que? A nossa salvação e o nosso viver com Cristo eternamente com Ele na glória, em um corpo transformado, agora sim, sem tribulação, sem dor, sem perseguição. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe nosso irmão professor Kleber. Que nessa manhã cada um de nós, amado, precisamos, ou seja, vamos guardar essa palavra nos nossos corações. Nós sabemos, irmão, que, como nosso irmão Kleber está dizendo, que renunciar é muito difícil, é ruim. Renunciar àquilo que nós gostamos. Mas a renúncia é o dever de cada um de nós. Se Jesus, Ele mesmo disse que eu venci o mundo e vós vencerei. Jesus também teve mesmo as tentações a qual nós temos
Jeremias também, do modo igual. Amém? Então, renúncia, irmão, é o nosso dever de cada um de nós. Apóstolo Paulo, do modo igual. Ele realmente, o que ele tinha, podia realmente viver no meio do Evangelho. A sua riqueza, o seu bem-estar, o poder que ele tinha sobre ele. Mas ele renunciou tudo em prol da obra do Senhor Jesus. Amém? Então, cada um de nós possamos, termos essa renovação, renovarmos dia após dia, fazer nossa devida renúncia dia após dia. Amém? Então, nesse contexto, eu estava olhando aqui, revisando o contexto, conteúdo da nossa lição. A pergunta que nos diz aqui: qual exemplo podemos contemplar na vida de apóstolo Paulo? Qual exemplo podemos nos contemplar? O que o apóstolo Paulo nos trouxe na sua palavra, o que podemos adicionar para a nossa vida? Qual exemplo podemos contemplar na vida do apóstolo Paulo? Qual? O que podemos tomar por exemplo do apóstolo Paulo para a nossa vida atuais? A resposta aqui nos diz que, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo Paulo não retrocedeu, tampouco negou a sua fé. Da qual ele disse que acabou a sua carreira, mas guardou uma coisa, a sua fé. Aqui na segunda pergunta disse: o que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo? A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é a agente que habita no cristão, manter firme na adversidade. Amém? Que Deus te abençoe. Que cada um de nós possamos ler um pouco mais, principalmente no livro a partir do Atos dos Apóstolos, primeira carta aos Coríntios, para que possamos aprender, vivenciar, tomar como exemplo a vida do nosso irmão apóstolo Paulo. Amém? Que Deus nos abençoe. Então vamos fazer oferecer ao Senhor nossas ofertas, para bom andamento da nossa escola bíblica dominical.